Nós vamos dar uma pausa aqui no acompanhamento da CPI da Covid, mas para falar também da CPI da Covid, além de outros temas políticos, nós estamos em contato com o Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Denise, a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Prazer estar conversando com você. Bom, Rafael, a gente vê o encaminhamento agora dos depoimentos e das investigações da CPI muito focados em integrantes, ex-integrantes do Ministério da Saúde, que teriam participado de negociações irregulares para aquisição de vacinas, inclusive porque não havia esse comércio paralelo de vacinas, e a gente vê algumas tentativas aí que estão sendo averiguadas de cobrança de propina num produto que, em princípio, não estaria disponível. Como é que você vê o encaminhamento dessa nova etapa da CPI da Covid? Ela foi prorrogada por mais 90 dias. Você acha que pode ter uma conclusão que produza resultados efetivos, não apenas do ponto de vista político? Se fala muito no desgaste do presidente em relação a isso, mas do ponto de vista prático. Olha, Denise, essa é a parcela das investigações da CPI mais delicada e aquela que potencialmente pode trazer um legado positivo do ponto de vista da construção das regras do jogo no tocante a compras governamentais. Algo que historicamente já é sabido que é super importante essa regulação, esse é um dos espaços que essa relação entre público e privada pode gerar ganhos de renda, né? Pode gerar um cenário de captura de recursos públicos, e isso ficou muito exacerbado agora no caso do debate sobre as vacinas e que a pandemia, perdão, e que a CPI tem investigado. Então, eu vejo como potencial para que, a partir dessa discussão, não apenas no plano político, mas que a gente consiga ter construção institucional para minimizar no futuro essas relações espúrias que a gente tem constatado pelos trabalhos da comissão. A gente vê uma vulnerabilidade muito grande até do primeiro escalão do Ministério para esse tipo de negociação, né? Negociações que eram realizadas em bares, em restaurantes, pelo WhatsApp, sem qualquer formalidade, né? E um acesso muito fácil à cúpula, inclusive o ministro Pazuello participou de algumas negociações desse tipo, né? Acho que esse ponto, né, compras governamentais, digamos, é uma das saídas, né, dessa relação entre público e privado, que pode se envolver, por exemplo, tráfico de influências, abuso de poder político e econômico, isso para citar só em alguns dos potenciais delitos que se tenha, sobretudo em períodos de excepcionalidade, porque a pandemia, do ponto de vista legal, ela criou uma janela de alguma excepcionalidade ou de flexibilização de regras, não só em relação às contas governamentais, mas uma série de funcionamento dos poderes. E isso ficou muito claro agora, que esse movimento precisa ser feito de forma muito delicada, porque se trata, por exemplo, de uma situação emergencial, né, um choque no sistema, um problema global com uma intensidade muito relevante, e ao setor público, quando resolve construir instituições para responder esse senso de urgência, a gente viu que isso precisa ser feito com cuidado, sob pena do um bom tratamento do recurso público. E foi exatamente essa situação de exceção que permitiu também muita irregularidade no âmbito dos estados, que a gente vê que os senadores governistas insistem nas investigações da CPI nesse sentido. Há limitações, inclusive porque os representantes dos estados não são obrigados a comparecer, mas a gente vê a Polícia Federal avançando nesse sentido, não é? Não é um problema exclusivo do governo federal ou do Ministério da Saúde. Isso envolve o setor público na sua relação com agentes privados. E quanto maior for a dificuldade de se ter transparência em relação ao gasto público, aonde se está gastando, como se está gastando, por que se gasta cada real do setor público, é mais difícil a gente conseguir construir boas regras e aí abrindo espaço para mau uso desse recurso público. Ou seja, potencialmente, a partir dessa agenda da CPI, a gente pode ter algum ganho, espero que se tenha ganho em termos de construção de boas regras de governança nessa relação público-privada.
Agora, os problemas políticos do país vão muito além das investigações da CPI, né? A gente tem visto aí um embate crescente entre o Executivo e principalmente o Tribunal Superior Eleitoral, com envolvimento também do Supremo, encaminhamento de ações para investigação, inclusive de falas do presidente Bolsonaro, que possam ser caracterizadas como fake news, as acusações dele quanto à questão de fraude que teria sido cometido, ou a margem para fraudes em relação às urnas. Teremos nesta semana a votação na comissão da PEC, que pode trazer mudanças nas urnas eletrônicas, com uma probabilidade, pelo menos por enquanto, pequena de ser aprovada. Como é que você vê essa situação toda, Rafael? Com um olhar muito crítico e muito preocupado com os desdobramentos de toda essa agenda, Denise. Se eu tivesse que escolher, se você me perguntar, faça uma opção, né? Eleja qual dos temas do debate político representaria o maior risco para a democracia, para o jogo político, a minha resposta, sem dúvida, passaria pelo debate sobre o voto impresso, porque, no limite, é um debate que parte do ponto de partida da deslegitimidade do atual sistema eleitoral, que significa basicamente um questionamento do funcionamento da democracia. E o que parece mais preocupante é que não é propriamente uma crítica no sentido do aprimoramento, é uma construção, né, sem evidências empíricas, de que existe, no primeiro momento, fraude no sistema, né, inclusive teria ocorrido em eleições passadas, e associando esse debate a questões que não têm nada a ver com esse debate. Por exemplo, o destino político do ex-presidente Lula, que é uma outra esfera, está na esfera do processo civil, enfim, de outras questões, né? Então, eu olho isso com muita preocupação para 2022. O voto impresso é um voto que, se a gente levar a sério a proposta que tem sido encaminhada, a gente não vai conseguir, vai ficar sempre suscetível a algum questionamento sem a menor chance de provar o que está acontecendo, porque o voto do indivíduo é inviolável. Então, se eu, porventura, acuso que o meu voto não foi aquele que saiu em um determinado recibo, por exemplo, ninguém vai conseguir dizer que eu estou mentindo, né? Agora, você imagina essa mesma lógica bastante descentralizada e várias pessoas argumentando nessa direção. Ou seja, não me parece que o voto impresso é uma agenda positiva para o país nesse momento, que já enfrenta uma série de problemas que merecem um tratamento cuidadoso da nossa classe política. E agora eu volto a conversar com o Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Rafael, que já avaliou a situação da CPI, perspectivas, e falava agora do ambiente político. Rafael, antes dessa interrupção, para nós acompanharmos o evento, você demonstrará uma preocupação com o questionamento que se faz quanto à segurança da votação no país, o que é um ponto fundamental para a democracia do país. Você acha que há condição dessa situação se acomodar, caso não passe no Congresso, o que parece hoje bastante provável pelo posicionamento mesmo dos políticos, as mudanças na urna eletrônica, se essa situação não ficar definida através do Congresso, você acha que esse embate vai prosseguir? Me parece que essa é a tendência, né? Acho que um cenário de acomodação é pouco provável. O que fica de incerto é o grau de tensão. Vale lembrar que, mais recentemente, o Poder Judiciário, em dois movimentos, um interno ao Tribunal Superior Eleitoral e o outro no Supremo Tribunal Federal, que, no limite, representam constrangimentos jurídicos ao presidente da República, ou seja, as instituições de Estados aumentaram um pouco o tom para se contrapor a esse movimento que o presidente desenhou de questionamento da legitimidade do sistema eleitoral. Além disso, o próprio ambiente político, marcado por antecipação do processo eleitoral, deve se tornar cada vez mais radicalizado, até como a consequência desse enfraquecimento político do governo e da consideração da polarização entre Lula e Bolsonaro, que deve dar um tom da campanha de 22, associado a uma agenda econômica difícil,
está sendo encaminhada pelas instituições legislativas, isso tudo somado me parece compor um quadro de dificilmente a gente vai caminhar para acomodação. Perfeito, nós ouvimos o Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Rafael, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise, a atenção e aos ouvintes da Rádio Jovem Pan pela oportunidade do debate.